Hoje eu vou contar para vocês a história de um dos nossos gêmeos aqui da clínica, que é o Bento, que tem um diagnóstico de paralisia cerebral e iniciou o tratamento aqui na Ortopédia há 2 anos. Quando o Bento chegou aqui na clínica, ele tinha um diagnóstico de paralisia cerebral, e uma das primeiras coisas que a gente fez durante a avaliação foi o quê? Orientar a família, que isso é uma coisa muito importante quando a gente faz o processo de avaliação e a gente pensando no processo de reabilitação. Raíssa, qual foi essa principal orientação que fez diferença na vida do Bento? A principal orientação foi a indicação de órtese. Por que eu indiquei órtese para o Bento nesse momento que ele chegou pra gente? Ele já tinha quase 2 anos nessa época, ele conseguia ficar em pé, ele tinha vontade de andar, ele conseguia até andar, com os pais segurando, mas o pé ele arrastava muito no chão, o pé estava muito rígido. Então, eu orientei a família o benefício da órtese, que a órtese seria o quê? Dar um suporte para essa criança, dar mais equilíbrio. E além da órtese, a gente indicou o quê? O andador. A partir desse momento que a gente indicou o andador, o Bento virou outra criança. Por quê? Ele tem um irmão gêmeo. Então, ele pôde brincar da mesma forma que o irmão, de uma forma independente, porque o andador, ele serve o quê? Para dar independência, para a gente melhorar condicionamento, para a gente melhorar força. Então, a partir do momento que a gente introduziu esses 2 recursos, apesar de simples, ele fez toda a diferença na vida do Bento. Foi a partir daí que a gente começou a ver muita evolução na fisioterapia e nas outras áreas também. Então, o Bento, ele iniciou com a gente fazendo fisioterapia 2 vezes por semana, fonoaudiologia 1 vez e terapia ocupacional 1 vez, Atualmente, ele continua fazendo fisioterapia. Então, por que eu estou falando disso? Porque ele está com a gente apenas na terapia convencional. Ele nunca fez as terapias intensivas, apesar de ter a indicação. Mas como a gente tem um trabalho com objetivo e trabalha junto com a família, ele vê o quê? Evoluindo. Por isso que é muito importante a gente entender aquela criança, aquela família e dar recursos para que ela possa fazer, porque nem sempre a família consegue fazer terapia várias vezes por semana. Então, a partir disso, a gente precisa orientar essa família em casa, o que fazer, como fazer. Então, hoje o Bento consegue dar passinhos sem o andador, passos longos, e também ele começou o quê? A falar, igual o irmão. O irmão ajuda, mas a terapia está ali funcionando. A gente está mostrando o caminho para aquela família, como ele melhorar. Então o Bento, ele chegou pra gente sem andar e sem falar. E hoje ele consegue andar sem o andador e falar, que é uma das coisas mais importantes que as famílias querem, Todo mundo quer que seu filho ande e que seu filho fale. E principalmente que ele possa ser criança e poder participar do seu meio. E como você pode perceber, mesmo não sendo a terapia intensiva, sendo uma fisioterapia convencional, mas uma terapia especializada, Uma fisioterapia especializada na área de neuropediatria, a gente consegue ter grandes resultados. E o Bento é prova disso.